Quem é Satanás? A tradição rabínica afirma que era o espírito de maior importância diante do trono de Deus, dotado de 12 asas, quer dizer, o dobro das asas dos serafins. Imaginemos que a nossa galáxia se revoltava contra as leis que regulam o movimento incessante dos planetas e atravessa os céus à sua vontade. Quantos milhões de corpos arrastaria atrás de si e que enorme destruição provocaria em todo o firmamento? A maioria dos padres viram o princípio da queda de Satanás no seu orgulho, em querer elevar-se acima da sua condição, em querer afirmar a sua independência em relação a Deus e em querer fazer-se igual a Deus. Outras explicações se deram nos séculos seguintes. Todos concordam em ver uma rebelião livre e irreversível contra Deus, em que Satanás arrastou atrás de si uma quantidade de outros anjos que, com um ato perfeito de inteligência e de liberdade, o quiseram seguir. Por isso, a implacável inimizade com Deus, e depois da criação do homem, também ele, tendo por fim o próprio Deus, o esforço de subtraí-lo a esta finalidade de o envolver na sua rebelião contra o Criador. Portanto, Satanás era a criatura principal criada por Deus, o princípio de toda a criação. Uma vez que se revoltou contra Deus, conscientemente, com toda a plenitude de seu ser e da sua vontade, com uma revolta total e perfeita, sem retorno, tornou-se o ser mais afastado de Deus. Aquele pecado de rebelião permaneceu inerente à sua essência e assim permanecerá por toda a eternidade. A Bíblia o indica com vários nomes: Satanás, Lúcifer, Beelzebul, serpente antiga, dragão vermelho. Mas talvez o nome mais exato que se lhe deva dar seja blasfêmia. O mal, se é que pode ser objetivamente personificado em alguém, tem em Satanás a sua hipóstase perfeita. Quais foram as consequências desta rebelião? Satanás, pelo primado e pela autoridade que se gozava, ao revoltar-se contra Deus, a ordem moral e espiritual de Deus, arrastou atrás de si com que um sistema planetário inteiro, os anjos que quiseram segui-lo com plena inteligência e liberdade, e agora procura arrastar atrás de si a maior quantidade de homens que possa, também eles com plena consciência e liberdade. Deus nunca renega suas criaturas, seria renegar-se a si mesmo. É por isso que Satanás continua a ter o poder que tinha. Estava à cabeça da criação, e estaria ainda. Eis porque foi necessária a encarnação do Verbo, que veio destruir as obras de Satanás e recapitular todas as coisas com o sangue da sua cruz, as celestes e as terrestres. Mas Satanás continua a ser o príncipe deste mundo, como por 3 vezes Jesus lhe chama, e Deus deste mundo, como define São Paulo. De ordenador das criaturas como fora constituído por Deus, tornou-se o seu infatigável destruidor. É uma espécie de correspondente moral daqueles buracos negros que existem no cosmo e engolem a matéria. Daqui provém todas as formas de mal: pecado, doenças, sofrimento e a morte. A salvação operada por Cristo reintegrou a ordem do universo de maneira ainda mais maravilhosa do que tinha sido estabelecida originalmente. A redenção é o primeiro verdadeiro grande exorcismo. Jesus é o primeiro dos exorcistas e nele radica toda a força de combate ao demônio. Mas
para que a redenção se aplique a cada homem e com ela a libertação do poder do maligno, é necessário que a graça trazida por Cristo seja acolhida. Ide pelo mundo inteiro, fazei discípulos de todos os povos. Quem acreditar e for batizado será salvo. Conferir então capítulo 16, versículo 12 de São Marcos e São Mateus, capítulo 28, versículo 19. O batismo, então, é o primeiro ato de libertação do poder de Satanás e de inserção em Cristo. Por isso, inclui um exorcismo. Entretanto, o demônio continuará a sua obra, porque, como afirma também no Concílio Vaticano II, em Gaudium et Spes, no artigo 37, no parágrafo 37, que o demônio derrotado por Cristo, Satanás combate contra os seus seguidores. A luta com os espíritos malignos continuará e durará, como diz o Senhor, até o último dia. Eu li um trecho do livro de Gabriele Amorth, da editora Paulus, de 2003, as páginas 39, 40 e 41. O nome do livro é Os Novos Relatos de um Exorcista. Em italiano, Nuovi Racconti di un Esorcista.